Oi, Sofia. Oi, Bernardo. Vamos ver se agora dá certo. Oi, Carol. Agora funcionou! Agora sim. Gente, que difícil! Agora sim. Caraca! Mas olha, Até vim aqui mais para perto do modem. Não sabia o que era que estava acontecendo. a gente já tem assunto, né? Problemas com a internet na comunicação. Olha aí. É verdade. Já vai Que facilitar a legal, nossa vida. Fê! Tá. Gente, quanta gente, legal. Pois é, ó, tem uma galerinha bacana entrando aí. Que bacana, cara. Que legal. Ai, que bom que deu certo. Eu não sei o que eu estava fazendo. Eu posso estar fazendo alguma coisa errada, porque eu faço sempre não sei lidar muito bem com tecnologia, mas beleza, vamos lá, aprendendo. Não, e você abriu também já um caminho, né? Porque isso acontece frequentemente nas lives que a gente tem feito. E essa opção do convidado que chama a gente também já é uma alternativa boa. Vou usar, legal. Já está É, porque registrado. senão a gente ia ficar aqui tentando para sempre. É... Bem, Carol, que legal, cara, bacana. Obrigado aí por dar esse tempinho para a gente bater esse papo. Eu acho que é muito Obrigada a você legal. pelo convite, achei muito legal. Só tá faltando a tua mãe agora para completar todo mundo. Tá de junho vai fazer semana que vem. A gente vai fazer na sexta-feira. Mamãe Berna na terça. Essa família de gente que quase não gosta de falar, né? Caracas, velho, essa galera é Sempre tem top assunto. demais. Não, mas é legal porque Sempre tem assim, né, assunto. Carol? Não é uma questão só de falar, né? É de falar coisa bacana, né? Agregar valores no que fala. É verdade, está todo mundo fazendo trabalhos legais, né? Vamos dividir com o povo. Então, já que a gente está falando em fala, nada melhor do que você para a gente falar sobre isso, né? Acho que você tem Sim, muita meu história, assunto preferido. essa história da fala, essa história da escrita, da identidade. Como é que você avalia hoje, Carol, na tua experiência de jornalista, de especialista aí em linguística? As pessoas estão falando muito pela internet, né? É o que mais a Sim, gente ouve, é live de show, é live de bate-papo, como o nosso aqui, né? sim. Mas como é que está a qualidade disso, hein, Carol? Como é que você está avaliando tecnicamente a qualidade do que está sendo falado, hein? Do que está sendo falado ou de como está sendo falado? Ah, São de duas qualquer coisas diferentes. forma, meu, de tudo que você está vendo aí, cara. Ó, do que está sendo falado tem de tudo para todos os assuntos. Eu acho que a internet é mesmo o lugar mais democrático que tem. E esse é o lugar para a gente abordar todas as comunidades e todos os interesses. Então, seja de música, seja de bate-papo sobre todos os assuntos, né? Tem live profissional, sobre questões profissionais, tem live sobre educação, sobre maternidade, tem para todos os assuntos e é para isso mesmo que serve. Eu acho que quanto mais for falado, quanto mais for posto em prática, a internet é um lugar democrático mesmo e é bom que a gente use para isso. Agora, do ponto de vista da forma, eu não acho. Tem uma máxima na linguística que eu amo, que diz assim: quanto mais urgente a mensagem, mais. Quanto mais urgente a mensagem, mais humilde o suporte. Então, quantas mensagens de amor, quantas coisas importantes foram ditas em guardanapos de papel por aí, em inbox de Instagram, né? Então, eu acredito puramente nisso, assim. Eu acho que quanto mais urgente a mensagem, mais humilde o suporte, no sentido de que não é na internet, não que não possa ser na internet o lugar de um preciosismo e de um cuidado com a norma culta e com uma língua bem falada, não que não possa ser. Mas eu acho que talvez não seja na internet o lugar para a gente se fragilizar buscando isso, em primeiro lugar. Porque eu acho que a busca por uma língua muito centrada na norma culta, na gramática normativa, naquela coisa muito correta do ponto de vista linguístico, ela também fragiliza um pouco
o emissor, porque se cria em alguns momentos alguma insegurança. Então, eu acho que na internet não é o lugar para se ter esse tipo de preocupação. Não que não se possa ter o cuidado, mas eu acho que não é o lugar para se ter essa preocupação primordial, assim, né? É o que eu estava falando. Quando a gente fala que quanto mais urgente a mensagem, mais humilde o suporte, é que a gente pode, num guardanapo de papel, quando a gente vai lá mandar uma mensagem de amor, ter cuidado. Mas não é isso que vai comprometer a qualidade que está sendo dita. Eu sigo umas pessoas aqui no Instagram, é curioso pensar isso, né? Eu sigo eu não vou falar o nome porque eu sigo uma pessoa que trabalha com escrita e dá muitos cursos de escrita pelo Brasil afora, e tem livros escritos e tal. E é uma grande autoridade do ponto de vista da escrita. E os textos dela não são todos impecáveis. No ponto de vista da pontuação, da acentuação, da norma culta. Dessa gramática normativa que a gente está acostumado na escola, sobretudo, a qualificar os textos de acordo com essa padronização gramatical, né? Só que muitas vezes a mensagem, sobretudo quando a gente fala de internet, ela independe desse cuidado gramatical ou desse estar correto, né, em todos esses padrões. Assim. Então, eu acho que é mais importante a mensagem. É sempre mais importante a mensagem, é sempre mais importante que o emissor e o receptor se comuniquem, mesmo que... porque o suporte, que é a rede social, que é uma live, o suporte permite isso. Né? É diferente se você for escrever um ofício, se você for escrever uma dissertação de mestrado, mas o suporte, ele te permite essa flexibilização. Até porque, na internet, o emissor precisa estar seguro da sua mensagem. E ele só estará seguro da sua mensagem se ele estiver despreocupado, né, desse preciosismo com a língua. Agora, Carol, não, acho que é perfeito a análise, mas eu queria só incitar uma discussão algumas coisas que você falou, eu pontuei aqui, em que pese que a internet seja esse universo livre, o que vale, na verdade, é a mensagem, não o meio, porque o meio é a internet. Concordo com você que a mensagem, quanto mais urgente, ela precisa de um suporte que seja, desde que ele seja até o mais humilde possível. Ok, não é o caso da internet. Que a internet a gente tem um suporte super rápido, super veloz, entendeu? Para qualquer tipo de mensagem, super urgente também. Parece que tudo é muito urgente. As pessoas acordam, pegam o telefone e vão direto para o WhatsApp e a gente escovar os dentes. Né? Porque parece que todas as mensagens se transformaram em super urgente. Eu escutei também uma máxima que dizia que o telefone celular veio
para mostrar, para transformar tudo em muito urgente. A gente precisa resolver aquilo. Entendeu? Então, nossos pais e a gente que passou por aquele momento das fichinhas, dos orelhões, sabe do que a gente está falando, né? Mas, enfim, a gente não é tão velho assim, não somos dessa época. Mas né, eu quero voltar nessa questão da produção do conteúdo, porque a internet sendo universo livre, também é o universo livre do processo criativo. As pessoas começam a criar os seus próprios dialetos, as pessoas começam a criar a sua própria forma de comunicação, e aí norma culta, reforma da gramática, da língua portuguesa, está sendo deixado de lado. Não que para mim seja importante, a gente vai abordar isso num outro momento. Mas existe um dialeto específico criado através da internet para as crianças, adolescentes. Criou-se símbolos que significam frases, sentimentos, né? E aí, só para concluir o meu pensamento, isso ocupa um tempo maior na nossa vida. Então, o tempo que a gente hoje está tendo acesso a esse dialeto mais peculiar da comunicação mais urgente, ele é muito maior do que o tempo de acesso às normas cultas, às regras gramaticais. Eu não estou dizendo que uma coisa vai sobrepor a outra, até porque você colocou muito bem. Em determinadas formas, a gente precisa fazer um ofício, um memorando, essas coisas que também vão acabar, né, Carol? Estão com dias contados essa historinha aí. Mas, enfim, não vamos profetizar nada. Antes de você responder, eu queria só voltar rapidinho aqui para registrar algumas pessoas que estão com a gente aqui, Carol. Mamãe Berna, né, que está aí desde cedo, olhando, filhinha. Eu já vi muitos alunos, tem uns alunos meus que já entraram, já saíram, tem colegas de trabalho, tem meus colegas de tem mães e pais de alunos, está achando lindo. Titia Tueli Belém, que está em todas as lives, legal, Su, beijo. Paulo Guedes e Dal Dias, aqui o pessoal da Banda nos Dourados está com a gente aqui também. Eu vi ainda há pouco Bárbara Luiz, que estava com a gente também aqui na live, deve estar com a gente aqui também. Tá? Mas, enfim, Carol, só retomando essa questão dessa avaliação também, dessa questão do dialeto, da internet, versus normas cultas da língua portuguesa. Como é que a gente tempera essa história aí para ficar tudo bem equilibrado? Para não azedar esse negócio aí. Bom, eu acho que para a gente começar essa discussão, a gente tem que ter muito clara a diferença entre língua e linguagem. Uma coisa é a língua, a outra coisa é a linguagem. A língua, ela é um sistema de símbolos puros ou arbitrários que tem, no decorrer do tempo, a possibilidade da adaptação, da flexibilização, a depender da necessidade de seus usuários. Então, a língua portuguesa já sofreu diversas adaptações e pode ser que sofra ainda mais. Então, isso é a língua. E a língua, ela não serve, ela não está só a serviço da comunicação. Ela não é só esse sistema de símbolos que está a serviço da comunicação. Ela é também integrante fundamental e constituinte da identidade de um povo. Então, ela não pode, de fato, ser negligenciada. Tá? A língua portuguesa, ela tem uma gramática normativa e ela precisa, embora tenha a capacidade de se flexibilizar e de se adaptar no decorrer do tempo, mas ela tem, neste tempo e espaço, ela tem um sistema a ser seguido. Isso é a língua. No entanto, a linguagem, a linguagem é quase que o método pelo qual a língua vai ser
posta em prática a serviço da comunicação. Então, os grupos, eles têm linguagens diferentes. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, a gente vê os grupos... né, tem várias linguagens aqui que a gente pode falar de várias linguagens. Isso não acontece só na língua portuguesa. Isso acontece em todos os idiomas, né, nas línguas do mundo afora. Então, eu acho... Agora, falando do que você estava falando, assim, por que eu quis fazer esse preâmbulo, né? Porque eu acho que uma coisa não exclui a outra e não compromete a outra. Eu acho que a linguagem, as gírias, a Tia Su está aí falando as gírias, ou a forma de falar. Eu sou uma professora absolutamente comprometida. Eu sou professora de adolescentes. E eu sou absolutamente comprometida com a adolescente que eu fui. Se eu não lembrar e se eu não me conectar com a adolescente de 13 anos que eu fui, eu não consigo nunca acessar o adolescente de 13 anos que está diante de mim. Então, eu não vou... uma coisa na redação, na hora que ele tem um texto para me entregar, e que tem, sim, um comprometimento com a língua para aquele fim. No final das contas, o que é mais importante é a finalidade na comunicação. Então, depende do suporte e depende do objetivo. Então, se o seu objetivo, por exemplo, com um texto na escola, na universidade, precisa, obviamente, de uma linguagem formal, porque a comunicação a ser estabelecida, ela passa por um suporte muito mais formalizado. Rolou um barulho aí. Escutou, é o pipoqueiro passando aqui fora. O Papai Thales acabou de entrar aí também. Aqui tem o pipoqueiro ainda, Carol, não te esquece disso. Tá bem. Então, assim, posto isso que tem a diferença da língua e da linguagem, eu acho que as linguagens todas, de todos os grupos, elas podem ser mantidas sem comprometer a língua. Não significa necessariamente que uma coisa exclui a outra. Mas que, a depender do objetivo, da emissão e da recepção dessa mensagem, a gente escolhe qual linguagem usar. Então, se eu estou a serviço de uma mensagem, eu quero passar uma mensagem que ela é mais formal, se eu vou escrever uma dissertação de mestrado, obviamente, eu vou me ater aos padrões da norma culta da língua portuguesa. É óbvio, porque a minha mensagem pressupõe esse suporte, essa padronização, para que ela seja... tenha sucesso, né, na emissão e na recepção. No entanto, se eu estou na internet, ou mesmo na sala de aula, eu tenho uma aluna que brinca e fala assim, nossa, você é a melhor professora, você fala tipo. Claro que eu falo tipo. Claro que eu falo gíria. Claro que eu falo. Imagina se eu não vou falar. Imagina se eu vou criar um abismo enorme entre a minha realidade e a realidade do meu aluno. Claro que não. Agora, na hora de me entregar um texto, ele precisa saber que o texto está a serviço de uma outra emissão e recepção de uma outra mensagem, de um outro tipo de comunicação, que não é a nossa informal em sala de aula. Então, assim, na hora de escrever é por isso que eu te falo, eu acho que eu mesma não sou tão cuidadosa na internet, no Instagram, no Facebook, aqui na nossa live, com as coisas que eu falo, a forma como eu falo. Deve ter um monte de texto meu por aí, com problema de vírgula e de o que quer que seja. Porque, assim, espero que não tenha, mas se tiver, não compromete a minha mensagem. Posto que neste suporte, que é a rede social, isso não compromete a qualidade da emissão e da recepção da mensagem. Então, eu acho que, assim, todas as coisas que estão sendo feitas não se pode, obviamente, banalizar ou sucatear a língua. Não se pode. Não se pode sucatear a língua, não se pode banalizar a língua, não se pode. Mas também tem uma no livro da Djamila Ribeiro, a Djamila Ribeiro tem um livro que se chama Lugar de Fala. E nesse livro, ela traz uma ativista, uma pensadora, que se chama Lélia Gonzalez, que é uma ativista do feminismo negro. E essa mulher fala uma coisa incrível, ela fez um estudo todo escrito fora da norma padrão da língua, e usando todos os dialetos, as gírias, a forma de linguagem,
daquele grupo que ela estava pesquisando, né? Da mesma forma, eu tenho uma colega indígena na UNB, que fez mestrado comigo, e que colocou na dissertação dela várias palavras e vários capítulos, várias coisas, com a linguagem dela, porque aquilo fazia sentido para a emissão daquela mensagem. E essa mulher, a Lélia Gonzalez, ela fala nesse livro, a Lélia Gonzalez, ela fala que quando a gente se apega demais à normatividade da língua, à norma culta, padrão da língua, qualquer que seja, né, a gente cria espaços de poder. E criando espaços de poder, a gente fragiliza os espaços que poderiam ser de compartilhamento e de autonomia no processo de educação. Porque isso acontece demais na língua portuguesa, né? Na língua portuguesa, geralmente, quem tem algum domínio da norma culta é visto como uma autoridade. Porque algumas das crenças que a gente tem no Brasil é que a língua portuguesa é muito difícil, é que a língua portuguesa é muito complicada, que quem sabe falar e escrever bem, nossa, você sabe falar e escrever bem, quando não deveria ser assim. Então, assim, isso é uma coisa estrutural, é um outro assunto, por que a gente tem essa relação com a língua. Mas o que eu quero dizer é que, na internet, você começou me perguntando assim, o que você acha? Porque criam-se gírias, criam-se outros tipos de fala e tal nesses grupos. Eu não vejo problema. Eu, Caroline, não vejo problema mesmo. Porque eu acho que o importante é a comunicação. Porque quando a gente se apega, e eu volto à fala da Lélia Gonzalez, a uma normatização, né, que não é um espaço acadêmico, não é um espaço formal. E aí, quando a gente se apega demais à norma padrão, aos padrões normativos da língua, a gente cria espaços de poder e a gente enfraquece o compartilhamento e o processo educacional mesmo, né? Eu tenho colegas que nem usam a palavra erro, né? Falam, eu não quero falar de erro, porque não é um erro, né? Tá todo mundo em processo, Então, eu não vejo problema mesmo, assim. Eu sou uma apaixonada pela língua portuguesa, mas eu acho que a linguagem é uma coisa e a língua é outra. Eu acho agora, Carol, só para a gente tentar resumir, e botar mais lenha nessa fogueira dessa discussão aí, eu nem vou entrar no mérito dos comentários aqui enquanto você estava falando da tia Sueli e a perna. Eu não estou nem vendo, porque senão me desconcentro. Não, eu não vou voltar nem para ler, para a gente não entrar nesse mérito de algumas representações mais institucionais que estão, inclusive, banalizando total a língua, né, aí pelas redes sociais. Então, não vamos entrar nesse mérito, mas foi registrado aqui por ambas, e eu só estou fazendo o registro e concordando que, de fato, há um ícone maior de banalização da nossa língua no momento. Mas eu queria até fazer um exemplo também literário, bem próximo aqui nosso, eu lembrei aqui, registrei, nessa questão da língua mais rebuscada, e até que ponto isso dá uma afastada ou um distanciamento grande da questão do entendimento e, ao mesmo tempo, do interesse. Da dificuldade do uso, do manuseio, da apropriação. É o livro clássico Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, aqui de Cachoeira do Arari, no Marajó, que é um livro premiadíssimo, entendeu? Com um conteúdo altamente rebuscado, que ele, inclusive, é tema de alguns núcleos de pesquisa aqui na universidade. Eu conheço o professor Günther Miller, que é um alemão, que ele criou um grupo só para pesquisar e analisar e decupar, vamos dizer, nesse sentido, a linguagem que o Dalcídio Jurandir utilizou. Quer dizer, o Dalcídio Jurandir, olha que coisa linda. Ele saiu daquele seu universo de origem do Marajó, né, saiu disso, estudou fora do país, estudou nos Estados Unidos. Né? Quando ele volta, que ele traz essa literatura para cá, é uma literatura altamente rebuscada do ponto de vista da escrita e do ponto de vista da falta de linearidade. Na verdade, é um romance. Entendeu? Então, essa questão também do que você diz, as pessoas que têm um acúmulo maior
de conhecimento técnico-científico, elas são talvez consideradas as mais intelectuais, mas aí a gente vem aquela discussão, isso interessa a quem? Isso está sendo focado para que público? Quem vai consumir isso? É como eu coloquei ainda há pouco, eu acho que essas formalidades literárias, talvez elas fiquem muito limitadas aos guetos literários, às academias de letras, né, aos imortais. A gente vai... Eu sou muito crítico, você sabe disso, acho que você também é, nessa questão de a quem interessa determinadas coisas. Porque a gente passou agora, há pouco tempo, por uma reforma da língua portuguesa, né, em que se se mudou de uma forma vertical, sem haver uma democratização, sem haver uma escuta ativa da comunidade, né, dos estudantes, enfim, de tudo. E aí me parece que o que vem à minha mente é que a gente precisa se preocupar, na hora que você vai trabalhar qualquer tipo de alteração, em um tripé. Para mim está muito claro esse tripé. O primeiro tripé é esse que você está falando. É esse universo livre da internet, da comunidade, né, o que se fala, o que se cria, que isso é comunicação. Ativa. O segundo tripé, para mim, é essa questão das vias de comunicação, dos meios de comunicação, por onde se flui esse tipo de comunicação. Porque a comunicação na casa da gente, ela tem um tipo de comunicação com os nossos filhos, com os nossos pais, né? Enfim, nós temos o nosso dialeto próprio. Os namorados criam o dialeto próprio, o marido com a esposa. Mas quando você abstrai isso e coloca no meio de comunicação, você cria um segundo tripé. Porque você passa a ter uma responsabilidade sobre isso. Aí vamos lá dar um exemplo, os nossos hoje formadores de opinião da internet, os nossos youtubers, eles são formadores de opinião, porque eles têm seguidores, eles têm que ter responsabilidade sobre isso. As pessoas os seguem, as crianças os seguem, né? Então eles estão passando informação ali o tempo todo. E aí eu vou ao terceiro tripé, que é o tripé da escola, é o tripé dessa coisa formal, entendeu? Então a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça essas três formas em que a gente o tempo todo está transitando. Hoje, eu escutei outro dia, numa palestra da Starcy, que é uma ONG que a gente trabalha em parceria, dizia o consultor da palestra que nós não temos mais agora geração de ex-alunos. Nós temos agora uma geração de alunos eternos, constante aluno. Nós somos alunos eternos, porque é muita informação, é muita coisa para a gente se apropriar, aprender. Né, Carol? Então, eu queria só tentar resumir dessa forma por tudo que você falou aqui, mas também trazer à tona essa visão crítica. Essa reforma da linguagem escrita, formal, clássica, a quem interessa isso? Ela é importante, concordo com você, porque a gente precisa ter a formalidade. A gente vive o tempo todo sendo bombardeado por formalidades, mas nós estamos numa geração agora, da geração do questionamento. Nos deram a oportunidade de questionar, né? O porquê. Antigamente o porquê era só para o molequinho, né? Começa aos 5, 6 anos, geração do porquê. Por quê, papai? Por quê, mamãe? Por quê e tal? Agora não. Agora os 50 também pode fazer por quê, os 60, os 70, né? Que bom, né? Tem que fazer isso, a gente tem que ter o eterno porquê das coisas. Então, a quem interessa isso, Carol? A minha pergunta é essa, entendeu? Essa reforma da linguagem clássica, ela está a serviço de quê? Da própria Academia Brasileira de Letras, dos imortais?
Eu não sei, mas eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso também, assim. Sim, lógico. É o tipo da coisa que é o tipo da coisa que é o que eu falei antes, né? Quando eu estava falando da diferença de língua e linguagem, a língua ela vai sofrendo adaptações e vai sofrendo modificações a partir da necessidade de seus usuários no decorrer do tempo. Então, às vezes, passa mesmo por essas reformulações, está tudo bem. Eu continuo achando que, independentemente disso, assim, quem tem que se preocupar com isso assim, sou eu e os meus pares que damos aula de língua portuguesa, né? E os meninos têm que saber, claro, como eu disse, a língua é um conjunto de símbolos que não só padronizam a forma de falar de todo mundo, esses símbolos são os que vão ser compartilhados por toda uma nação e por isso mesmo constituem a nossa identidade, mas ela pode sofrer adaptações, está tudo bem, a gente ensina. Agora, eu continuo achando que tanto as novas regras quanto as antigas regras, elas têm que estar a serviço da autonomia do emissor da mensagem, sobretudo do ponto de vista da escrita, né, que é com que eu trabalho. Então, é claro que numa aula de redação, como eu, que dou 1000 oficinas de redação e de produção de texto, a maior parte da nota, meus alunos que estão aí me vendo sabem disso, a maior parte da nota é referente à progressão textual, se falou o que tinha que falar, se emitiu a mensagem, se não fugiu ao tema, se está robusta a argumentação, tarará, tarará, tarará. Então, é muito mais sobre o que se quer dizer. E aí, tira-se alguma pontuação de acentuação, ortografia, gramática e tarará. Então, assim, é importante? Claro que é importante. É o nosso sistema de símbolos. Mas ele tem que estar a serviço da boa escrita, e a boa escrita não diz respeito só à forma, ela diz respeito sobretudo a mensagem. Então, por exemplo, você falou aí dos youtubers dos influenciadores digitais. Eu sigo um cara, aliás, sigo vários assim, que escrevem textos que eu poderia corrigir do ponto de vista da ortografia, da gramática. No entanto, são textos tão bem escritos do ponto de vista da mensagem que o preciosismo da normatividade da língua é quase que o recheio, é a forma, é o que dá a forma. É o que está a serviço da mensagem. Mas sim, porque, por exemplo, a gente sabe que uma língua mal colocada pode comprometer a mensagem. Uma vírgula mal colocada pode comprometer a mensagem. Uma vírgula, uma pontuação, uma falta de crase. Então, claro que nós temos que ser detentores da norma culta da língua e principalmente essas pessoas que dão a cara na internet, como você falou, que são produtores de conteúdo, porque como você começou falando, na literatura, nos trabalhos acadêmicos, isso já é prerrogativa. Isso é prerrogativa, isso tem que ter. Isso tem que ter.
Agora, quando a gente transpõe essa emissão de mensagem para um lugar tão democrático quanto a internet, que qualquer um pode ser produtor de conteúdo, o que torna um produtor de conteúdo bem-sucedido, ter muitos seguidores, geralmente a qualidade da mensagem que ele emite, e não necessariamente a forma. Então, uma coisa não exclui a outra, não deve excluir a outra. Claro que a gente tem, sigo dizendo aqui, não estou dizendo que não é importante o cuidado com a língua portuguesa e com a normatividade da língua. Claro que é, mas é mais importante a mensagem nesse suporte que é a internet. Esse é o meu ponto de vista, tá? Porque eu acho que aqui, se o nosso objetivo é produzir conteúdo para o maior número de gente, é alcance, é que mais gente nos ouça e nos leia, isso tem que ser o mais democrático possível. E nós caímos naquele lugar que a gente tinha falado antes, que é que a língua bem falada e bem escrita, infelizmente, cria espaços de poder. Porque a nossa língua, ela não é tão bem dominada por todos, e aí a gente vai cair lá numa questão estrutural da educação, da qualidade da educação, e tarará, e tarará. Mas, enfim, para além de tudo isso, está o fato de que os detentores da língua criam espaços de poder. E nesses espaços de poder, a gente enfraquece o compartilhamento. Então, o que acontece na internet? Quanto mais você flexibiliza, talvez seja a palavra. Porque eu, por exemplo, sempre vou ter cuidado com a língua. E eu acho que é importantíssimo. Quisera eu, seria incrível e seria o ideal que todos os produtores de conteúdo tivessem o cuidado e que honrassem, reverenciassem a nossa língua, como se faz nos livros, na literatura, nos trabalhos acadêmicos. Eu estou de acordo. Porque é o nosso sistema de símbolos, é a nossa língua, né? É o que nos dá a nossa identidade, é o que nos faz né, usuários desse sistema, e a gente precisa saber usar. Agora, volto a dizer, eu não acho que seja a forma o mais importante. Eu acho que os produtores de conteúdo, se eles têm uma mensagem que justifique o seu alcance, né? Se essa mensagem enfim, contundente e tal, a forma, às vezes, não sempre, mas às vezes é um pouco... não precisa, assim, desse lugar de tanto cuidado, porque, infelizmente, às vezes compromete o alcance. Dependendo da forma como eu escrever, tem gente que talvez nem entenda. Então, assim, é isso que eu quero dizer com lugar de poder e com lugar de fala que cria... fragiliza os espaços de compartilhamento, que às vezes compromete o alcance. Carol, é bom, pegando esse seu gancho aí da questão dessa coisa mais democrática, dessa coisa mais da proximidade do educador com o aluno, do ponto de vista de que vale o conteúdo, vale a qualidade da comunicação, e se perdoa ali algum momento de uso de uma gíria ou de uma linguagem. Na internet, não. Na escola não. Na escola, não. Embora a escola... Desculpa te interromper. O que eu quis dizer é que nesse suporte de internet, quando a gente está falando de influenciadores digitais e tal, obviamente, a gente tem que influenciar todos, sobretudo os adolescentes, principalmente também na língua, né? Eu falo sempre que nós temos que criar modelos. O trabalho do professor, a meu ver, é criar modelos. Então, assim, se nós não somos modelos, que a gente pelo menos forneça modelos para os nossos alunos. Então, eu que trabalho com adolescentes, eu vejo que os modelos deles na internet são modelos que eu, particularmente, desaprovo. Não acho que são modelos para ninguém. Eu, particularmente, desaprovo. E aí eu tento, de minha parte, fornecer modelos que eu acho que sejam mais produtivos e mais... enfim, qualificados para melhorar a vida desse adolescente, dessa criança. Do ponto de vista educacional, integral, né? Eu não estou falando só do processo educacional escolar, mas como ser humano, como seu lugar no mundo, a constituição desse sujeito, né? Então eu vou lá e falo assim, esse menino está lá
só pensa em Anitta, Ludmilla, nananã. Então, a gente fornece o quê? A gente fornece Anne Frank, a gente fornece Malala, a gente fornece outros modelos que possam ser, para esses adolescentes, influenciadores, né? Influenciadores, para além desses influenciadores digitais aí, que bombardeiam a vida deles de informação e nem sempre informação qualificada. Pois é, Carol. Então, eu acho assim, que na escola a gente tem que ter cuidado. Claro que tem que ter cuidado, né? Eu sou professora de escrita, de leitura e escrita. Então, é claro que lá nas minhas aulas não pode ter um texto fora da norma. Não pode ter um texto fora da forma, né? É forma e conteúdo. Uma coisa não está desvencilhada da outra. A única coisa que eu estou flexibilizando é que eu acho que na internet o curioso e o preocupante até é que a gente pode comprometer o alcance da mensagem se a gente criar um lugar de poder muito inalcançável por causa da linguagem. Tá, mas a questão que eu queria levantar, ainda isolando no universo da escola, é que você percebe que você está fazendo uma análise da sala de aula, mas trazendo o exemplo de fora da sala de aula. Quer dizer, hoje o aluno vem para a sala de aula, ele vem para a escola carregando essa cultura de fora da sala de aula, que não é só familiar. Quer dizer, antes da questão da internet, a carga que nós trazíamos de fora era apenas de amizade e cultura familiar. Hoje entrou um terceiro elemento, que é o elemento da internet. É o elemento que ele vai lá, capta informação, é influenciado e traz isso para dentro da escola. Então, o educador, o professor, ele também é vítima nesse processo, do ponto de vista que se ele não conseguir se adaptar rapidamente a assimilar esse conhecimento externo também, fica muito difícil para ele conviver dentro de sala de aula. Né? Porque o ensino clássico, ele não facilita a vida do educador. É como você coloca, o educador moderno, ele acaba tentando lapidar esse processo mais clássico. Né? Porque ele vai contribuir, ele é um formador de opinião e ele é um elemento de transformação nesse processo. Mas não é fácil. Não é fácil, porque a gente enfrenta barreiras das gestões mais clássicas, que não se apropriam dessa influência mais externa. Ok? Eu queria aqui só registrar, Carol, uma mensagem aqui da Márcia Forte, que ela está dando um exemplo dessa questão. Eu falei em Dalcídio Jurandir, e a Márcia aqui, que é educadora também, está lembrando do hino nacional. E ela está dizendo que ela participou de um grupo que trabalhou um projeto chamado Nas Entrelinhas do Hino Nacional, com alguém que talvez você conheça, que chama... Squarize. Dad Squarize. Dad Squarize. Dad Squarize. Isso. Quem é? Claro que sei. Então, a Márcia está lembrando isso. E a Berna também aqui, sua mamãe, minha irmã, está falando uma coisa muito pertinente também, que é quanto à linguagem jurídica. Que talvez ela talvez... Mas é outro saber específico. E esse é um saber específico, aí a gente vai falar da linguagem jurídica, a linguagem da medicina. Tem vários saberes que, por serem muito especializados, criam o quê? Que eu acabei de falar. Espaços de poder. Então, você vai ler um parecer de um advogado, de um juiz, e aí você fica assim, se sentindo fragilizado, como se você não pudesse compartilhar daquele saber, porque você não consegue sequer acessar pela linguagem que está sendo dito. Então, essa é a minha crítica, assim, quando eu acho, sabe, sobre isso que você estava falando e fazendo link entre as duas coisas, e essa é uma crença super minha, com base nas coisas que eu li, que eu vivencio em sala de aula, a educação sempre teve que ser, a meu ver, né? Mas eu acho que agora o desafio é ainda maior, muito mais integral e muito mais conectada com os interesses da criança e do adolescente. Porque a gente vive num mundo em constante transformação, com um bombardeio de informações que, assim, se você não tiver ligado, o menino te fala um negócio que você fica lá, ai meu Deus, o que ele está falando? Então, assim, todo dia você tem que estar imerso nessa realidade. E o que eu acho? Eu acho que tem duas coisas aí no que você falou. Uma coisa referente ao nosso sistema avaliativo. Então, a escola tem que dar conta, o professor, o educador, ele tem que dar conta de duas vertentes educacionais. Uma é a vertente conteudista. Você precisa ter
um mínimo de dar conta, né, do conteúdo, porque a gente está inserido, nós estamos inseridos num sistema avaliativo, que vai culminar no Enem da vida, que vai te cobrar aqueles e aqueles e aqueles conteúdos, e o menino tem que estar preparado, ponto final. Então, assim, tem que dar conta do conteúdo. No entanto, e aí essa é a minha visão, tá? A minha visão é que isso, conteúdo, qualquer escola dá conta. Com uma boa equipe de professores, com uma boa formação, blá, 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 é dever da escola dar conta do conteúdo que vai ser cobrado no sistema avaliativo. No entanto, o educador e a escola não devem estar a serviço só desse sistema avaliativo, só dessa produção de conteúdo, porque senão nós estamos aqui para nada. Né? Qualquer livro, qualquer YouTube faz isso. O que a gente tem que continuar sendo? Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, que nós estamos longe dos nossos alunos, eu estava falando com uma amiga esses dias, falo, nossa, eu não vejo a hora de voltar, porque a sala de aula tem uma coisa que que só tem na presença, que é você olhar para aquele menino lá no canto e perceber que ele não está bem, perceber que alguma coisa aconteceu, sabe? Perceber que ele não tá um pouco mais sonolento hoje, perceber que não pegou, todo mundo pegou, mas aquele fulano não pegou. Quem tem mais dificuldade, quem tem menos dificuldade. Então, a gente tem tentado seguir com isso à distância. Claro que tem. Eu viro e mexo, coloco lá na agenda, ó, fulano estava mais apático hoje, tá tudo bem em casa, vocês estão bem, tendo essa relação direta com a família. Mas é muito mais difícil. Porque a sala de aula, o professor e o educador, a meu ver, a gente está a serviço de formar gente. De formar gente, de constituir sujeitos. E de constituir sujeitos que vão formar nossa sociedade daqui para frente. Então, quando você fornece modelos que vão além dos conteúdos, você está ampliando a capacidade desse sujeito se constituir a partir de modelos, como você disse, que já não são mais só da família, que já não são mais dos clássicos da literatura, né? Que são de todo lugar que ele pode encontrar. Então, hoje, um dos meus maiores desafios, por exemplo, é videogame. Os meninos estão enlouquecidos com videogame, e aí, na hora que você pede para fazer uma redação narrativa, para ele criar um personagem, ele só sabe criar personagem lá do videogame dele. A criança não tem criatividade, ela não pisa na terra, ela não vai para o ar livre, ela não tem contato com a natureza, ela não tem brincadeiras manuais, que pega na madeira, que pega na terra, sabe, criativas. Inventivas. Não tem. Ela está em contato com plástico, ela está em contato com tela, ela está em contato com tudo que já vem pronto para ela. E ela se torna uma pessoa não inventiva, cada vez mais consumista, e consumista num sentido amplo. Ela consome o que a internet dá, o que todos os meios em que ela está inserida dão. Então, a sala de aula é o lugar. E eu, que sou professora de redação, falo para eles, olha, não existe um lugar mais propício para a elaboração das nossas questões que um papel em branco. Então, eu, que sou professora de redação, proponho para eles muitas atividades de desbloqueio, de escrita criativa e de exercícios que possam fomentar algum pensamento crítico e criativo e inventivo nessa criança, que não seja só esse padrão receptivo, né, que ele está condicionado a ter. Ele tem um padrão receptivo impressionante. Então, assim, se você chegar na sala de aula e colocar PowerPoint, 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 o menino não vai nem reclamar. Porque ele está acostumado a só receber. Então, o desafio do professor hoje, a meu ver, é estar ligado no outro jeito. É por isso que eu te digo que eu não posso, quando eu entro em sala de aula, eu só posso ser uma boa professora de adolescentes se eu estiver conectada com a adolescente que eu fui. Eu só posso estar inteira diante de um menino de 13 anos, de uma menina de 13 anos, se eu lembrar da adolescente de 13 anos que eu fui. Porque aí eu valido os interesses desse adolescente de 13 anos. Porque aí eu acolho os interesses desse adolescente. Porque senão, se eu desqualificar os interesses desse adolescente, eu me distancio dele.
Eu me conecto lá com aquela educação tradicional, conteudista, que não faz mais sentido para uma sociedade conectada como a nossa. Então, eu preciso estar conectada com o meu aluno, estar ligada nos interesses dele e, obviamente, ajudar esse aluno, não é validar tudo, mas ajudar esse aluno a filtrar. Ah, você tem esses modelos? Olha só, eu tenho para te fornecer esses. Né? Todo aluno meu já ouviu falar de Malala, todo aluno meu já ouviu falar de Anne Frank, todo aluno meu já ouviu falar de tantas meninas e mulheres que eu trago sempre nas aulas. Eu tenho uma amiga que se chama Gina Vieira, que é uma super educadora daqui de Brasília, e ela criou um projeto que se chama Projeto Mulheres Inspiradoras. E ela conta que a ideia desse projeto se deu porque ela entrou numa rede social e viu umas meninas rebolando, dançando funk, numa erotização do corpo e dos movimentos que não condizia com a idade dessas meninas, dessas adolescentes. E ela disse, bem, essas meninas estão imitando algo. Elas estão... porque o adolescente ele tem essa necessidade de pertencimento. E ele tem a necessidade desse pertencimento a partir do compartilhamento de interesses. Então, se todo mundo consome Anitta, eu vou consumir Anitta para pertencer a esse grupo. Então, a partir do momento que você fornece outros modelos a serem compartilhados por esse grupo, você fomenta também outros pensamentos e outros comportamentos. Que não sejam só esses que eles consomem tão facilmente na internet. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio hoje. Não é ir contra, não é dizer que não é bom, não é dizer que não tem qualidade, que aquela educação lá de antigamente que era boa. Não dá para ser assim diante de um adolescente. Não dá. Eu tenho que pensar, bom, na minha época de 13 anos, o que eu gostava de fazer? Eu gostava disso, disso, disso. E geralmente os professores que usavam isso a serviço das aulas para estarem perto da gente eram os professores que a gente amava. E geralmente os professores que a gente ama são... acabam sendo aquelas disciplinas que a gente gosta mais, que a gente aprende mais. Porque nós somos seres relacionais e afetuosos, né? Tudo se dá a partir do afeto e das relações pessoais. Então, eu tô convencida, assim, sabe? A partir desse projeto da Gina, eu aprendi muito com ela, assim. Ela falou, bom, eu vou fornecer outros modelos para essas adolescentes. Porque elas estão achando que rebolar a bunda ao som de funk é uma coisa legal. Mas espera aí, que tem meninas da idade dela fazendo coisa. Ontem eu comecei uma oficina de literária com meninos de 9 anos. Meninos e meninas de 9 anos. E eu fiquei pensando, né? O que a gente vai ler? O que a gente vai ler? Aí começou eu peguei um livro que foi escrito pelas filhas do Amir Klink, né? Aquele grande navegador e tal. E as meninas, a Tamara, a Laura e a Marininha, Tamara e Laura tinham 9 anos, são gêmeas, e Marininha tinha 6 anos quando eles foram para essas férias na Antártica. E foi uma aventura tão legal que quando eles voltaram, as meninas decidiram escrever um livro. Então é um livro escrito por meninas da idade deles. Da idade deles, né? E aí eu perguntei para eles, o que vocês estão fazendo com 9 anos? Né? O que vocês estão consumindo e o que vocês estão produzindo? Porque quando a gente entra em contato com coisas que fazem sentido pra gente, a gente quer compartilhar com outras pessoas, né? E aí esse livro foi super legal, assim, porque eles amaram. Eu podia trazer um clássico da literatura? Claro que podia. Ia fazer o mesmo barulho para eles? Não ia. Não ia. Né? Eu acho que o nosso desafio hoje do educador é esse, assim, entrar em contato com os interesses legítimos dessa geração que está tão conectada, que está tão bombardeada de informação, que se a gente desqualificar, a gente se aparta deles. A gente se aparta deles. Então eu procuro saber tudo, assim. Eu procuro saber tudo e converso com eles, pergunto os primeiros momentos de aula, sempre para perguntar o que fizeram no fim de semana, o que eles têm feito, que aí eu fico sabendo, né, as músicas, os programas, porque se não for assim, ir para a escola para dar conteúdo, isso qualquer um faz. Isso qualquer um faz. Agora, formar gente, constituir sujeitos a partir de modelos dados, para eles se constituírem a partir de outras inspirações, isso daí é que é o X da questão. Ei, Carol, eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves, que resume muito isso aí.
Não deixe que a escola não deixe que a escola destrua o talento e a criatividade das crianças. É mais ou menos essa que o que você está colocando, entendeu? Não é uma questão impositiva, precisa ser um espaço democrático, participativo e colaborativo, deixar que a criança também contribua nesse processo. Mas antes da gente continuar, eu queria registrar aqui algumas presenças na nossa live. Nosso amigo Fábio Valério, Silvia Mourim, Renan Luz, lá de São Paulo, parceirão nosso, criou a marca da nossa empresa e tal. Grande abraço aí pro Renan. E a Márcia continua aqui contribuindo. Penso que a base que a pessoa deva ter para interpretação de texto é a arte e a lógica da matemática. Sim, Márcia, concordo plenamente. Interpretação de texto. Devia ter uma disciplina na escola só de interpretação de texto. Porque eu faço exercícios de interpretação de texto com os meninos, faço provocações, faço frases para eles me dizerem se é verdadeiro ou falso, tal. E muitas vezes ficam assim, professora, não sei. Então pensem, aprende. Não, professora, dá resposta. Não vou dar resposta. Tem que pensar, tem que saber pensar. Então Pois é, Carol, volta àquela história da analogia da atualidade. O que era para nós uma aula de interpretação de texto há 10, 15 anos atrás, e o que é hoje esse conteúdo gerado, fazendo uma analogia com a internet, o que era uma aula de redação há alguns anos atrás. Era tudo muito chato, né? Não era essa coisa prazerosa que você coloca. Mas, assim, não é padrão Caroline Vilhena o padrão do educador brasileiro, infelizmente. Eu sei que a gente já se deparou. Olha, então eu sou muito sortuda, porque eu compartilho a minha prática docente com professores super comprometidos com isso tudo que eu trouxe aqui. Mas eu concordo. Mas nós já escutamos algumas coisas. De formação. A gente deu uma formação uma vez para professores pela empresa, era coach educacional. E a gente enveredou por esse lado, né, da tecnologia, da pesquisa, bem do que você está falando. E a diretora da escola olhou para a nossa cara e disse assim, vocês falando é muito fácil, mas a realidade de sala de aula é diferente. Quer dizer, já se cria uma barreira, né, já se cria aquela coisa, isso não vai dar certo. E a gente sabe que existe uma questão do pessimismo, mas como você colocou, eu acho que a gente tem ser disseminador de uma coisa positiva, de uma mensagem moderna, mas volto a falar, essa coisa de trazer a internet para dentro da sala de aula, trazer essas referências da Malala e de outros que têm uma referência positiva, ela também perpassa por essa coisa de que o professor precisa estar super antenado com isso. Ele precisa estar super ligado nisso, ele precisa estar, assim como a criança, ele está ali também jogando videogame. Ele também precisa saber quem são os estudos que as crianças seguem. Mas quando a gente vai fazer uma pesquisa, ainda vem à tona aquela coisa. Eu chego em casa, eu ainda vou corrigir prova, eu ainda vou cuidar das coisas, dos afazeres da casa, eu não tenho tempo. A gente conhece muitos educadores que nem Facebook tem, velho. Entendeu? Não tem canal de YouTube, ou, sabe, sequer pensa que isso pode ser uma realidade. Não vou dizer que a pessoa precise ter, mas pelo menos se apropriar que isso é uma realidade convivida pelo aluno. E, de alguma forma, isso vai ter um reflexo no padrão Caroline Vilhena de lidar com isso em sala de aula, né, não, Carol? Sim. Mas você sabe que, enquanto eu te ouço, assim, a verdade é que eu fico até um pouco acanhada, sinceramente, de falar sobre isso, porque a gente não sabe a realidade de muitos educadores. Eu estou falando de uma realidade muito privilegiada, que é a minha realidade de professora de rede particular de ensino. A gente sabe que aqui tem duas coisas. Assim, eu não estou dizendo que existe uma fatalidade, assim, uma vitimização do professor da rede pública e que não possa haver enfim, né? Cada um é dono da sua prática docente, a gente sempre pode fazer algo melhor. Enfim. Mas também é verdade que existem profissionais em situações assim
tristíssimas, né? De escolas em que se vive violência, em que se vive muita pobreza, em que se vive muita vulnerabilidade social. Então, é mais fácil para mim, né? Para mim é muito mais fácil. Então, tem alunos, né? A gente tem visto muitos textos e tem se falado muito agora nesse tempo de pandemia, de como as aulas online, como a educação à distância aumenta as diferenças, né? As diferenças sociais. Porque os alunos da rede particular estão tendo acesso à internet, estão tendo suas aulas. Por que se criou todo aquele movimento para adiar o Enem? Eu fiz uma aula com os meninos, o gênero textual era a carta do leitor. E aí eu coloquei algumas matérias para eles, de alguns jornais, e pedi para eles escreverem as cartas, né? Quem estivesse de acordo que o Enem fosse mantido, que escrevesse para a Folha de São Paulo e parabenizasse a Folha pela disciplina, pela matéria. Era uma matéria em que o ministro da Educação dizia que o Enem não foi feito para corrigir injustiças sociais. Essa frase maravilhosa. E aí eu mostrei para os meninos e falei, quem não estiver de acordo, que escreva uma carta para o ministro da Educação pedindo o adiamento do Enem. Eu recebi mais de 60 cartas lindas para o ministro da Educação pedindo o adiamento do Enem. Porque entraram em contato, então, essas crianças, esses adolescentes, com essa realidade de que tem pesquisas e mais pesquisas sobre isso. A maioria dos lares brasileiros, onde tem acesso à internet, às vezes tem acesso à internet com que qualidade? Com que velocidade? Às vezes tem um dispositivo, um celular compartilhado para a família inteira. Né? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. E aí, o próprio professor. O próprio professor não tem acesso à formação, não tem acesso à internet. Então, assim, eu estou falando de uma realidade, eu estou falando, obviamente, da minha realidade, que é a minha realidade de uma professora bem formada, que fez mestrado, que esteve na universidade pública, que dá aula na rede particular. Isso é um privilégio. A gente sabe que não é a realidade da maioria dos professores e dos estudantes do Brasil, da rede pública, sobretudo. Né? Então, eu acho delicado assim, falar porque o padrão dos professores não é esse padrão. Tudo bem, a gente tem uma responsabilidade com a nossa prática docente. Qualquer um está chamado a ser um bom professor e ser esse professor modelo pro aluno. Modelo que eu digo de vida, de sujeito para o aluno, para além da transmissão de conteúdo. Mas eu acho que na rede pública o buraco é mais embaixo. E, Carol, eu queria te pedir, só que visse quanto tempo a gente está, aperta no ao vivo aí, para você ver quanto tempo a gente está, porque a gente tem 1 hora. 58:43, vai acabar. Então, vai acabar, eu já tinha visto. A gente ia cair, eu não ia nem ver. Exatamente, tá? Então, assim, eu queria te agradecer, e assim, só fazer um registro final, dizer que esse padrão que você coloca, mesmo levando em consideração toda a dificuldade da rede pública, das escolas, mas eu acho que o professor precisa despertar para essa necessidade, entendeu? Talvez a tecnologia esteja a favor dele para facilitar essa coisa da falta de apoio até, entendeu? Quando a gente fala padrão Caroline Vilhena, é esse padrão da coisa positiva, do otimismo, da interação, da democratização, entendeu? Porque isso também dá uma minimizada nas questões sociais da falta de apoio do educador. Então, brigadão a você, a todo mundo que participou. Beijão, até a próxima, que tem muito assunto aí para falar. Obrigada, Márcia, viu? Obrigada a todo mundo. Mamãe Berna, Papai Thales, Titia Sueli, a galera muito legal que acompanhou a gente. Que legal. Viu? O papo é assim, o papo é esse, entendeu? É um papo tranquilo, informal, e a gente vai levando e vê que tem muita coisa para a gente conversar. É um assunto muito rico, cara.